Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente. E as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Jesus diz-nos que veio para nos dar a vida, esta é a sua missão. Veio para nos dar a vida, para que possamos viver plenamente. E é nesse contexto que aquilo que aconteceu a Pedro nesta visão de Jope e na conversão do centurião romano, é precisamente a concretização deste projeto de Deus que naquela altura foi um verdadeiro terremoto. No início da Igreja, para quase todos, o projeto de Deus era que os judeus fossem salvos e os discípulos de Cristo fossem judeus. E quando Pedro tem esta visão daquele lençol que tem todos os animais da terra, puros e impuros, por usar a classificação judaica, e Deus lhe diz: mata e come, Pedro percebe que o Evangelho, o batismo, é destinado a todos sem exceção, não é apenas aos judeus. Para nós isto parece-nos uma coisa sem importância. A nós que já somos cristãos, já toda a nossa vida e toda a nossa cultura, toda a nossa identidade, podemos dizer. A identidade da Europa é uma identidade cristã. E parece-nos natural que falemos da nossa identidade como uma identidade cristã. Mas no início não era assim. Foi, de facto, preciso a intervenção divina e o peso do pastor universal, que é o Papa, para mudar a prática da Igreja. Para não exigir a conversão ao judaísmo, para não olhar como a fé cristã apenas uma forma perfeita do judaísmo, mas olhar como a pertença ao povo de Deus, como filiação divina de raiz de per si. E percebemos então o papel fundamental do Papa nesta conversão de proceder, nesta mudança do comportamento, da doutrina da Igreja. Jesus Cristo fala no bom pastor, aquele que conduz as ovelhas para os prados verdejantes, para usar a linguagem dos Salmos, aquele que conduz as ovelhas
ao aprisco e as leva às pastagens, ou seja, aquele que conduz o povo no seu caminho de salvação, que conduz o povo neste encontro com Deus, fonte da vida. Jesus é a porta. E esta porta está aberta para todos, sem exceção. E é importante percebermos isto, que a porta do reino de Deus abre-se a todos os homens e mulheres de boa vontade, seja qual for a sua origem e a sua condição. Aqueles que aceitam Cristo como Salvador e querem fazer este caminho de mudança de vida, conduzidos pelo pastor que vai à frente. E quem vai à frente vai abrir caminho. Não nos podemos esquecer disto. Quem vai à frente vai abrir caminho. É pioneiro. Tem a responsabilidade de procurar os lugares mais seguros, mais verdejantes, para que as ovelhas podem pastar. E nós sabemos que quando um lugar de pastagem se torna já impróprio porque está demasiado comido pelas ovelhas, que já não tem verdura, o pastor tende a as conduzir a outro prado. Tende a as conduzir a outro lugar. Era isso que faziam os pastorinhos. Levavam as ovelhas ora para os valinhos, ora para aqui a cova da Iria, ora para outros sítios. Não os levavam sempre para o mesmo sítio. A responsabilidade do pastor é escutar a voz de Deus e levar o rebanho para os lugares da vida. Ajudar o rebanho a crescer e a desenvolver-se, inspirado por Deus, mas não podemos duvidar do seu caminho. Não podem ser as ovelhas a decidir: eu hoje não me apetece ir para aqui, o pastor vai para ali, mas eu vou para lá. Eu quero seguir o meu caminho. E o que acontece é que muitas vezes perdemos-nos. Se nos afastamos do rebanho, se nos afastamos deste caminho que o bom pastor nos conduz. E não podemos ter dúvidas de que o Papa é este pastor escolhido por Deus. Não podemos ter dúvidas nenhumas disto, seja qual for. Durante toda a história da Igreja, acreditamos que o Papa foi escolhido por Deus para conduzir a Igreja naquelas circunstâncias e naquele tempo. É um artigo de fé. Senão, se o Papa não for este sinal de comunhão, se não for este elo que nos congrega a todos, somos protestantes, somos evangélicos. Não somos a Igreja Católica Apostólica Romana, que está em união com o Papa, que é o bom pastor. Não podemos ter dúvidas nenhumas acerca disso. E, portanto, sabemos que os tempos são difíceis, que em cada momento o Papa é chamado a grandes desafios, a dar a sua vida. Mas não podemos ter dúvida nenhuma de que ele é conduzido por Deus, assim como Pedro foi conduzido por Deus nesta decisão de acolher os pagãos, os gentios, na Igreja, sem terem de passar pela circuncisão, sem terem de passar pelos rituais judaicos da pertença ao povo judaico. E o que vemos foi que muita gente criticou Pedro. Os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Começaram a chamar herege a São Pedro. Começaram a chamar pecador a São Pedro, impuro a São Pedro. Porque ele tinha feito aquilo que não era tradicional. Mas o que ele disse é: eu fiz o que Deus me mandou. Mata e come. Não consideres impuro aquilo que Deus purificou. E o que vimos foi que também esta família de Cornélio estava já cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de receber o batismo. E eles queriam era aderir a Jesus Cristo, não queriam ser judeus. Queriam era ser cristãos. E isto é que é importante. Queriam ser discípulos de Cristo. E Pedro
foi a porta de entrada pelo batismo. O batismo é a porta de entrada. E isto é que é importante, que sejamos cristãos, discípulos de Cristo, que queiramos seguir Cristo, reconhecendo as nossas fragilidades, o nosso pecado, reconhecendo que só a graça de Deus é que nos salva, mas que nós podemos fazer este caminho rumo à perfeição e que tantos homens e mulheres à nossa volta querem fazer este caminho. Às vezes não sabem como. Às vezes ficam perdidos porque ouvem uma coisa de um lado e outra coisa do outro, e outra coisa do outro, e ouvem milhentas opiniões, e a gente vai às redes sociais e aparece um maluco a dizer uma doideira e toda a gente diz, como está na internet é verdadeiro. E depois aquilo que é seguro, aquilo que é vontade de Deus, duvidamos porque não nos agrada. Duvidamos porque a nossa opinião, pensamos que a nossa opinião é que é válida, porque achamos que o nosso modo de proceder é que é bom, porque sempre fiz assim e sempre continuarei a fazer assim e todos devem fazer assim, senão vão para o inferno. Quem não faz como eu, esse é que está condenado. Não podemos pensar isto. Jesus Cristo nomeou Pedro para ser aquele que guarda as chaves da porta do céu. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E vemos os judeus a chamarem-lhe herege. Cristãos a chamarem-lhe herege a Pedro. Portanto, se agora chamam herege ao Papa Francisco, ou se chamam herege, ou se vão chamar herege ao próximo Papa que vier, ele foi escolhido pelo Espírito Santo, não tenhamos dúvidas nenhumas disso. Porque senão a igreja desaparece. Não há igreja. Procuremos então, como é próprio também aqui de Fátima, e este amor ao Papa, esta confiança no Papa e, sobretudo, olhar para os nossos irmãos e abrir-lhes a porta do reino de Deus. Abrir-lhes a porta para que eles possam entrar e depois aprender, crescer, desenvolver-se. Nós não somos um clube privado. Somos o povo de Deus. E todos os homens e todas as mulheres são chamadas a ser povo de Deus. Vamos abrir-lhe a porta para que eles possam fazer este caminho conosco.